Estudos para concursos TJ São Paulo sobre as normas de corregedoria. Que eu erro toda hora, todas as perguntas, porque elas são muito difíceis. Vamos lá. Parte 1. Acesso aos atos judiciais, começando do artigo 1224, é livre a consulta. Livre consulta, livre consulta, livre consulta. No sítio, que significa site, do Tribunal de Justiça do TJ São Paulo, do Estado de São Paulo. As movimentações processuais, inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acordões. E os mandatos de prisão registrados no BNMP. Isso aqui, esse BNMP já apareceu em prova. Como um inciso. Sistema posicionamento eletrônico. Súmula 1. O advogado, o defensor. O advogado, defensor público. As partes. E o MP, e o membro do MP. 4 caras. Advogado, defensor, partes e MP. Advogado, defensor, partes e MP. Advogado, defensor, partes e MP. Dá pra fazer algum mnemônico com esse cara? Advogado é o A. Defensor é da MP e partes. Ministério das Partes. Tá, não dá pra fazer mnemônico, mas dá pra fazer uma frase. ADPM, as desumanas políticas machistas. As desumanas políticas machistas. Esses são o sistema operacional eletrônico. As desumanas políticas machistas. Quer dizer, já que o A virou um som AS, às vezes pode esquecer que o AS é alguma coisa, né? Cadastrados e habilitados nos autos terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. Os advogados, as destrutivas... Advogados, defensores públicos, procuradores e membros do Ministério Público nesse segundo. Vai. Não vinculados ao processo, previamente identificados, poderão acessar todos os atos e os documentos processuais armazenados, salvo nos casos de processo em sigilo ou segredo de justiça. Acesso aos autos judiciais virtual no site. Acesso aos autos. Público geral, partes cadastradas e habilitadas e partes não vinculadas ou identificadas. O público geral podem ver as movimentações processuais, podem ver o inteiro teor das decisões, podem ver as sentenças, os votos e os acordões e os mandatos de prisão. As partes cadastradas e habilitadas, elas têm acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. E as partes não vinculadas ou identificadas poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados. Yay! Acesso aos atos judiciais e virtuais, inciso 1, 2, 3 e 4. No ato do agendamento por indicação do advogado, procurador e autoridade policial. No ato de transmissão, quando se tratar de recurso interposto no primeiro grau pelo órgão judicial de origem, por determinação de juiz ou do relator, automaticamente por expressão de previsão legal, conforme a tabela de classes e assuntos padronizados do sistema. Súmula 2 do acesso aos autos. A indicação implica impossibilidade de consulta dos autos para quem não esteja parte do processo, nos termos de legislação específica, e é presumida válida até decisão judicial em sentido contrário, de ofício ou de requerimento da parte. Súmula 3. A indicação proveniente do advogado ou procurador será submetida à imediata análise pelo juiz. Próximo artigo 1223. A consulta da íntegra de processos eletrônicos na internet observará as seguintes regras. Os advogados, após cadastramento no portal ESAS e mediante uso de certificado digital ou login e senha, poderão consultar a íntegra de processos e públicos e a íntegra de processos em que é decretado segredo de justiça, desde que, no último caso, estejam vinculados às forças da procuração nos autos. Inciso 2.
As partes serão fornecidas senha para acesso à íntegra de seu processo eletrônico, juntamente com a criação ou quando solicitada, sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Inciso 3. Para consulta da íntegra dos autos digitais na internet, será fornecida uma senha de acesso a terceiros legitimamente interessados para autos que tramitem em sigilo, e peritos também, assistentes também e outros auxiliares de justiça que você vai achar no Código Processual Civil. Eu não sei se tem aqui nas normas quem são. Acho que aqui nas normas só fala do escrevente, ou só tem leitura do escrevente e do oficial, que são auxiliares de justiça, nomeados nos autos de acordo com o tipo de participação no processo mediante autorização do magistrado. Do magistrado. 4. Nos processos eletrônicos de execução criminal, vírgula. Inclusive no caso de segredo de justiça, salvo determinação judicial em sentido contrário, quando solicitada, será fornecida uma senha à vítima pelo tempo da pena imposta. A depender do montante, renovável até o término, sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Acesso aos autos judiciais, virtualmente na súmula 1 diz assim: a solicitação de senha de acesso poderá ser encaminhada pela parte interessada ou seu representante legal aos canais institucionais de atendimento virtual da unidade judicial em que tramita o processo, com cópia do respectivo documento pessoal com foto. E o professor também disse que fazem isso no Teams. Eles mostram a atividade e fazem videoconferência. A unidade judicial confirmará a identidade do solicitante por meio de videoconferência, sendo necessária a exibição do documento pessoal. Isso é novo, é de 2021, por causa que a gente está na pandemia. Acesso aos autos judiciais, súmula 3. A unidade judicial deverá verificar se a citação já foi elevada. Não, já foi efetivada. E em caso negativo, procederá ao ato citatório com o lançamento da certidão respectiva nos autos e informação ao réu concretização do ato. Da concretização do ato. Tem tantas coisas aqui. 21 é digital, né? Após a confirmação da entidade do solicitante e a efetivação da citação, se o caso, a unidade judicial encaminhará a senha de acesso do processo pelo mesmo canal de atendimento em que foi realizada a solicitação, sem a necessidade de deslocamento até a unidade judicial, juntando nos autos o histórico das comunicações. Theory of Stupidity, a teoria da estupidez. Novo vídeo no YouTube. Interessante. Histórico das comunicações. E daí 1, 2, 6 A.
O que será que tem lá? O acesso à intriga dos processos digitais. E aqui tá marcado. Que não tramitam sob segredo de justiça. Que não tramitam segredo de justiça. A terceiro interessado, o acesso a terceiro interessado será franqueado mediante uso de senha pessoal e intransferível. Intransferível, intransferível. Finge que tem um rockinzinho aí, ó. Franqueível. Disponibilizada pela utilização pelo período de 24 horas após sua emissão. A pessoa que é só um terceiro interessado só tem acesso por 24 horas. Súmula 1. O terceiro interessado encaminhará requerimento próprio. Requerimento próprio contendo sua qualificação e a declaração de responsabilidade pessoal pelo conteúdo das informações acessadas aos canais institucionais no atendimento virtual da unidade judicial em que tramita o processo com cópia do respectivo documento pessoal com foto, tem que ter foto. A unidade judicial confirmará a identidade do solicitante por meio de videoconferência, sendo necessária a exibição do seu documento pessoal. Após a confirmação, a unidade judicial encaminhará a senha do acesso ao processo pelo mesmo canal de atendimento que foi realizada a solicitação, juntando nos autos a histórico de comunicações e a declaração de responsabilidade pessoal. Para os pedidos formulados presencialmente, a impressão da senha será providenciada pela unidade judicial em que tramita o processo, hipótese em que após a digitalizados, importados para os autos, os requerimentos serão arquivados em classificador próprio. Decorridos 45 dias, o que será que acontece? 45 dias depois da emissão da senha, nos termos do parágrafo anterior, que são os períodos formulados presencialmente. Os documentos mencionados no parágrafo anterior, que são impressão de senha, que tramita em processo e digitalizados. Eu não entendi o que são os documentos mencionados no parágrafo anterior. Que documento você está falando aí? Poderão ser inutilizados, observadas as diretrizes de comunicado de 2010. Ou seja, depois de emitir a senha, de fizerem pedidos de documentos, podem inutilizar depois de 40 dias, 45 dias. Agora senha, acesso aos atos judiciais, 1227 para terminar, e depois uma pergunta do TJ, vamos ver se vamos entender ela. Sempre que possível, os documentos serão disponibilizados na internet para impressão pelo advogado ou interessado. Agora vamos ler a pergunta. Acerca da consulta ao processo eletrônico no sítio do TJ São Paulo, as normas por regedoria prevêem a indicação do estilo ou segredo de justiça não implica a impossibilidade de consulta dos atos por quem não é parte no processo, a qual é presumida válida até a decisão em sentido contrário de ofício a requerimento de parte. Isso tá completamente errado.
É muito difícil conseguir acesso a coisas que são segredo de justiça por um terceiro. Próximo. Daí aqui, esse aqui tem os carinhas que falou lá no começo. Os advogados, os defensores públicos, os procuradores e os membros do MP não vinculados a processo previamente identificados poderão aceitar todos os atos e documentos processuais armazenados, salvo nos casos de processos de sigilo ou segredo de justiça. Eu acho que isso aqui estava escrito desse jeito, mas vamos ver os próximos. A consulta do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as movimentações processuais ao inteiro teor das decisões, as sentenças, aos votos, aos acordões e aos mandados de prisão registrados no BNMP. Isso aqui está no primeiro artigo do processo eletrônico. Banco Nacional de Mandados de prisão não é livre, pois depende de recolhimento de taxa judicial. Isso tá errado, é de graça. Eu não sei se tem mais algum erro nessa aqui. O advogado, o defensor e o membro do MP terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico, se forem cadastrados e habilitados nos autos, ou seja, somente se atuarem no processo, independentemente de estarem em autos em segredo de justiça ou não. Errado. Quer dizer, eu acho que devia ter mais uma pessoa aqui, né? Os defensores públicos e os procuradores. Isso aqui é estranho. Todas as perguntas estão com as outras perguntas, não tem os restos das pessoas. Só o B tem todas as pessoas e parece bonitinho. Vamos lá ver no artigo, né? Se tiver, eu não tenho gabarito dessa coisa aqui, mas se tiver escrito do mesmo jeito que está aqui, então tá certo. Primeiro, no primeiro artigo tem o treco da livre consulta, ou seja, aquela lá que estava lá que era pagamento estava totalmente errada, né? Daí aqui na súmula 1 e 2 fala desses carinhas aqui, e o que tem o procurador e o advogado, defensor, procurador e membro público, a súmula 2 do artigo do primeiro artigo 1, 2, 2, 4. Vamos ver. Não vinculados ao processo, aqui tinha isso lá na frase, previamente identificados, eu não lembro se está escrito previamente identificados lá, poderão acessar todos os atos, olha aí, todos os atos e documentos processuais armazenados, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça, ou seja, só podem ter acesso a todos, menos os segredos. Vamos ver. Volta lá na pergunta. Na opção 2 tem os advogados, defensores não vinculados ao processo. Estava isso, né? Previamente identificados poderão, previamente identificados também, estava lá, poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados. Quer dizer, não estava escrito só poderão acessar todos os atos? Deixa eu ver de novo, porque tipo, cada vez mais específico, melhor. E documentos processuais armazenados. Podiam ter os documentos também. Não esqueçam das coisas. Salvo nos casos de procedimentos sociais em sigilo ou segredo de justiça. Aí, ó, perfeito. Literalmente o que estava escrito na lei. Aê! Deixa eu ver o que eu vou ler na próxima. Eu vou ler o artigo 176 a 189 do arquivamento.